E esse é o nosso último encontro, e eu fiquei pensando muito como que a gente podia começar essa live, porque hoje não é só mais um tema, é o nosso encerramento. E ao mesmo tempo que é um encerramento, é também um começo, porque durante 8 semanas nós estivemos aqui trabalhando vários temas de viradas de chave. E agora, a partir de agora que você tem todas as chaves para virar aí na sua vida, você vai poder recomeçar. Eu me chamo Renata Palombo, eu sou psicóloga integrativa. Eu estou conduzindo essa jornada que chama A Hora da Virada. É uma jornada 100% gratuita de 8 semanas, aonde nós temos trabalhado cada semana um tema diferente, um desafio diferente e temos virado chaves aí na nossa vida. Se você está assistindo essa gravação, a gravação dessa live pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal. Dessa forma, você ajuda, o YouTube a levar essa mensagem para outras pessoas que também precisam aprender sobre estes temas. Se você esteve aqui comigo nas outras semanas, você percebeu que a gente não ficou falando só de teorias, né? A gente falou de coisas que doem, de coisas que tiram a gente da nossa zona de conforto, coisas que machucam, que travam, e que muitas vezes a gente evita olhar. E hoje a gente chega num ponto muito importante dessa jornada, né? Quais são as barreiras que têm te impedido de virar as chaves? Quais são as barreiras que te impedem de virar as chaves que são necessárias para você sair desse lugar e buscar um lugar de mais qualidade de vida, um lugar de mais saúde, um lugar de mais saúde emocional? Diante dos problemas, a nossa tendência natural é sempre de ficar reclamando ou buscando culpados, mas a partir do momento que a gente toma consciência dos nossos problemas e das dificuldades que a gente passa a ter somente duas opções: ou a gente muda, ou a gente aceita o lugar que a gente está. Aceita aquela condição em que estamos vivendo. Ficar reclamando, ou cobrando dos outros e às vezes cobrando até de Deus, não é mais uma opção. Quando a gente toma consciência dos nossos problemas, cobrar dos outros ou ficar reclamando deixa de ser uma opção. E a gente se torna responsável pelas escolhas que nós temos que fazer, porque no fundo, a maioria das pessoas sabem exatamente o que elas devem fazer, o que que elas precisam fazer, mas simplesmente elas não fazem, não é verdade? Eu sei que muitas de vocês aqui caminharam comigo ao longo dessas 8 semanas, leram todo o livro, colocaram os desafios em prática, os desafios semanais, preencheram o workbook, estiveram comigo aqui ao vivo no Zoom. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que estão ao vivo agora comigo no Zoom. São pessoas aí, rostinhos conhecidos, nomes conhecidos de pessoas que estiveram comigo aí em quase todas as lives. Então, eu sei que muitas de vocês caminharam junto comigo nessa jornada e fizeram aquilo que era necessário fazer, mas eu sei também que muitas ficaram pelo caminho. Você que ficou aí pelo caminho, tenta refletir por que que você ficou, quais foram as barreiras que te impediram de seguir virando as chaves. Quando nós falamos de barreiras, nós estamos falando exatamente do quê? Podemos definir barreiras nesse contexto do que a gente está trabalhando hoje. Nós podemos definir barreiras como coisas internas que seguram você exatamente onde a gente está, onde você está. Então, o que que seria barreiras nesse contexto? Questões internas que te seguram exatamente onde você está, que te impedem de buscar uma mudança. Às vezes, essas barreiras podem ser medo, às vezes essa barreira pode ser insegurança, às vezes essa barreira pode ser culpa, às vezes aquela sensação de fracasso ou de frustração do tipo, poxa, mas e se eu tentar e não conseguir? E se eu tentar de novo e dessa vez não der certo novamente? Ou pior,
E se der certo? E se eu conseguir mudar algumas coisas e não souber lidar com isso? Você sabe que existe muita gente que, se ela se livrasse do problema, ela não saberia o que fazer? Ela não saberia como viver sem o problema? Pode parecer loucura pensar nisso, mas reflita sobre isso na sua vida. Você sabe viver sem o seu problema? Como seria a sua vida sem o seu filho dependente químico? Como que seria a sua vida sem o seu casamento falido, sem essa relação tóxica que você vive? Como seria a sua vida se você não tivesse mais problemas com a sua mãe? Como seria a sua vida se você não tivesse mais dívidas? Como seria a sua vida se você fosse saudável, se você não tivesse mais doenças? Você saberia viver sem esses problemas? É importante a gente refletir sobre isso porque aí a gente faz uma outra pergunta: será que eu realmente quero me livrar desses problemas? Eu vejo muito isso, pessoa que quer mudar, quer mudar de vida, mas trava na hora de tomar uma decisão. Pessoa que quer sair de um relacionamento, mas não consegue dar o primeiro passo. Pessoa que precisa cuidar da saúde, mas está sempre adiando a consulta, está sempre adiando aquele exame. Eu quero te fazer uma pergunta bem direta. O que que você sabe que precisa fazer, mas não está fazendo? Não precisa me responder aqui, tá? Não é para responder no chat, não é para responder nos comentários. É uma pergunta aí para você pensar com sinceridade. Porque se você conseguir chegar nessa resposta, o que que você sabe que você precisa fazer, mas você não está fazendo, talvez você consiga entender, acessar qual é a sua barreira. E normalmente essa barreira, ela não nasceu hoje, ela não é de agora. Ela não é desse momento que eu estou te fazendo essa pergunta. Geralmente essa barreira, ela tem uma história. Ela vem de uma vida, de várias vivências, ela vem de várias experiências, de coisas que você viveu e foram moldando o seu caráter, foram moldando a sua consciência sem que você percebesse, sem que você se desse conta. Talvez você tentou e não deu certo, você ouviu coisas que ficaram marcadas no seu psiquismo. Talvez você aprendeu coisas que te fizeram duvidar de você mesmo. E aqui é que tem uma coisa muito importante: superar essas barreiras não significa que você vai virar uma outra pessoa. Não significa que superar as barreiras é deixar a vida que você tem, é deixar as pessoas com quem você vive. Não significa que amanhã você vai acordar sem problemas ou que vai acordar sem medo ou até se tornar alguém perfeito. Superar as barreiras não é nada disso. Na verdade, superar as barreiras é dar um passo. Um passo mesmo com medo, é dar um passo mesmo com dificuldade e um passo de cada vez, sabendo que nenhuma das mudanças que a gente propôs aqui ao longo dessa jornada eram mudanças mágicas que aconteceriam do dia para a noite. Todas as mudanças, todos os desafios e todas as orientações que foram dadas aqui durante essa jornada de 8 semanas eram um passo por dia, um passo de cada vez, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina. Então, talvez o passo que você precise dar não é um passo grande, não é se mudar de casa, se mudar de estado, se mudar de país. Talvez o passo que você precise dar é um passo pequeno, que você consegue fazer aí no seu dia a dia. O importante é que seja um passo consciente, é que seja uma escolha consciente, uma escolha de uma necessidade de mudar aquilo que não está bom. E foi exatamente sobre isso que nós viemos tratando semana a semana. Um passo de cada vez, algo que caiba na sua rotina, que caiba na sua realidade. Em nenhum momento nós fizemos aqui propostas, ou orientações impossíveis, né? A única coisa é que nós não devemos ficar paradas. A gente não precisa fazer grandes mudanças, mas também não podemos ficar paradas ou caminhar para trás, que muitas vezes é o que acontece. Muitas vezes nós
não só deixamos de avançar, como caminhamos para trás, né? Regredimos aí em alguns avanços que talvez já tivéssemos até conquistados. Nesse último capítulo do livro, hoje a gente está aqui trabalhando o último capítulo do livro. Para você que talvez você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, essa jornada ela foi toda baseada na leitura de um livro, que é esse livro aqui, ó, A Chave da Virada. Nós baseamos toda a nossa jornada na leitura desse livro. Se você quer um livro, se você quer ter esse livro, acesso a esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você baixar o PDF de forma 100% gratuita. Então, toda a nossa jornada foi baseada na leitura desse livro, e hoje nós estamos aqui no nosso encerramento, trabalhando esse último capítulo. E esse último capítulo ele tem uma lista de barreiras que precisam ser superadas. E elas, na verdade, não é nada novo, nada que a gente ainda não tenha ouvido. Essa lista nada mais é do que um resumo de tudo o que nós vivemos nas últimas 8 semanas. Quem puder depois baixar o livro, ou quem tiver a cópia física do livro, pode ir na página 76 e ler com calma. Lá, todas essas barreiras que precisam ser superadas tem a relação da barreira e também uma breve explicação sobre cada uma delas. Eu vou ler aqui com vocês bem rapidamente, mas eu não vou ler as explicações, eu vou ler só os tópicos para a gente poder refletir sobre essas barreiras, né? Olha só, o capítulo ele começa falando assim, olha. Superar as barreiras emocionais e seguir em frente demanda um conjunto de atitudes e abordagens que promovem o crescimento espiritual, desculpa, o crescimento pessoal, resiliência e adaptação. Esse processo de mudança requer procedimentos específicos para cada problema, de acordo com as suas particularidades, ao mesmo tempo que exige passos mais amplos que se ampliam a todas as dificuldades emocionais. Então, veja que o capítulo começa falando que tudo que nós apresentamos aqui, além de dever ser adaptado à sua realidade, também precisa levar em consideração as particularidades de cada pessoa. Então, não falamos aqui de nenhuma receita mágica que serve para todo mundo, cada um tem o seu caminho. E a seguir encontram-se algumas recomendações úteis para ajudá-lo a vencer eventuais lutas pelas quais esteja passando. E aí vem então essa lista, né, que eu comentei com vocês, que eu vou ler aqui somente os tópicos, mas depois você pode ler com mais calma na sua casa e aprofundar aí em cada uma dessas barreiras. Olha só. Número um, aceite a realidade. Focalize o presente e o futuro. Não fique preso no passado. Aprenda com as experiências. Às vezes você já viveu uma situação que já te deu experiência para você não repeti-la. Liberte-se do passado. Pratique a autocompaixão. Estabeleça objetivos claros. Dê pequenos passos. Cuide da sua saúde física. Crie uma rede de apoio, exercite a gratidão, desenvolva a resiliência, explore novas experiências, perdoe, celebre as conquistas e, por fim, o último tópico aqui que ele coloca é fé diante dos desafios da vida. As ferramentas e as estratégias que foram compartilhadas aqui com vocês nessa jornada elas visavam proporcionar uma saúde completa e uma vida plena. Como seres integrais que nós somos, né? Nós não somos só espírito ou só físico ou só emocional, nós somos um ser integral. Como seres integrais que nós somos, qualquer aspecto negligenciado vai afetar o todo. Então, nós falamos muito sobre isso durante essas semanas, que às vezes você deixa de cuidar ali da sua alimentação, isso vai afetar a sua saúde emocional. Se você está estressado, com raiva, pode afetar a sua saúde física, que também vai afetar a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Então vejam que
como seres integrais, qualquer aspecto que a gente negligenciar vai influenciar na nossa vida como um todo. Desde 2004, alguns pesquisadores começaram a investigar partes do mundo onde as pessoas tinham muita longevidade, eram pessoas longevas e tinham muita saúde. E essas regiões que eles encontraram essas pessoas, né, com bastante longevidade, com bastante saúde, eles chamaram de zonas azuis. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Hoje, existem 5 zonas azuis que são conhecidas aí no mundo, né? O que que é nessas zonas azuis, o que que acontece lá? As pessoas elas chegam a viver aproximadamente 100 anos, então muitas pessoas chegam a essa idade, e lá os índices de doenças crônicas, cânceres, problemas cardíacos são muito reduzidos. Não existe uma quantidade grande de pessoas que passam por situações de doenças desse tipo. E o que que esses pesquisadores chegaram ali no consenso do que essas comunidades têm em comum? Elas têm um clima ameno, uma natureza muito produtiva, alimentação saudável, tem boa educação para as crianças e para os jovens, e os idosos recebem cuidados de qualidade. E em uma dessas comunidades, que foi identificada ali como Zona Azul, que é a comunidade de Loma Linda, além de todas essas questões que eu acabei de falar, ela também é uma comunidade que apresenta firme confiança em Deus e observância dos mandamentos de Deus. Então, é uma comunidade que, além de todos esses requisitos, esses critérios que eu falei anteriormente, ela também tem muito forte essa questão da confiança em Deus, de um relacionamento com Deus. E nós vemos nesse exemplo inspirador de Loma Linda que o estilo de vida saudável e a confiança em Deus, eles superam as questões hereditárias, as questões genéticas. Então, muitas vezes a gente acha que está passando por alguns problemas porque a gente herdou isso da nossa família, tá com algum tipo de doença porque é genético. Eu tenho pressão alta porque é genético, minha mãe tem, minha avó tinha. Eu desenvolvi um câncer porque minha avó desenvolveu também, meu avô também teve esse mesmo câncer. Essa pesquisa, né, que foi feita nessas comunidades, elas provam pra gente que o estilo de vida saudável, ele tem um peso muito maior do que as questões genéticas. E olha só que interessante, né? Nessa busca por uma existência significativa, nós vemos muitas explicações e muitas orientações, inclusive na Bíblia, sobre isso. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele destaca o amor como uma força motriz para dar sentido às nossas escolhas, às nossas ações. Esse é um capítulo da Bíblia bem conhecido, tem até músicas, né? Tem até uma música famosa de um cantor secular sobre esse verso da Bíblia. E ali ele fala sobre o amor e fala que o amor é paciente, o amor não é ciumento e o amor supera, tudo suporta. E lá tem uma relação de coisas que o amor suporta. E Jesus, ele também fala em vários momentos da sua passagem aqui na Terra, ele também fala por várias vezes sobre esse amor pleno, esse amor divino. E, inclusive, ele coloca o amor quando ele faz um resumo ali dos mandamentos de Deus, ele usa o amor para direcionar esse resumo, esse mandamento, né? E se você quiser, depois você pode estar lendo ali na sua Bíblia. Está escrito em Mateus 22, 36 e 30, de 36 a 40, quando Jesus fala sobre esse assunto. Mateus 22, de 36 a 40. Jesus, qual é a orientação de Jesus ali? Ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, ele coloca ali, assim como Paulo em 1 Coríntios 13, Jesus também coloca o amor como essa força motriz para a gente encontrar aquilo que a gente precisa, a plenitude, saúde física, saúde emocional, saúde nos nossos relacionamentos.
Talvez essa seja a maior chave da virada. Durante essa jornada e durante os nossos 8 encontros, nós aprendemos várias chaves da virada, né? Tivemos várias chaves aí para virar as situações da nossa vida, mas de todas as chaves que a gente aprendeu, talvez essa seja a chave mais importante, que é o quê? O amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo como a mim mesmo. O que está dizendo aqui? Que devemos amar a Deus, o próximo e também amar a mim mesmo. Nessa jornada, nós apresentamos muitos recursos para melhorar a saúde emocional por meio do controle do estresse, o controle da raiva. Você se lembra de tudo que nós lemos nesse livro, de todos os capítulos? Então, falamos sobre o controle do estresse, o controle da raiva, da libertação dos vícios, da remissão da culpa, da superação da depressão, do gerenciamento da ansiedade. Nós também falamos da importância dos bons hábitos, dos 8 remédios da natureza, os 8 remédios de Deus, como higiene do sono, atividade física, temperança, boa alimentação, gratidão, resiliência, perdão. Mas todas essas coisas, elas só farão sentido se houver o quê? Amor. O amor, inclusive, por você mesmo. Talvez a falta de amor próprio seja hoje a sua principal barreira. Talvez hoje o que esteja te impedindo de virar chaves, talvez o que esteja hoje te impedindo de sair deste problema que você está enfrentando é a falta de amor próprio. Então a gente vamos entender que a maior chave da virada é o amor. Amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Né? Se você chegou até aqui, você já fez algo que muita gente não faz, que é o quê? Olhar para si. E isso já é um ótimo começo, já é um passo impressionante aí na jornada, né? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de caminhar junto com a gente nessa jornada, mas não conseguiram parar para olhar para si mesmos. Então, se você está aqui comigo, eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, por ter vencido essa jornada, por ter caminhado comigo, por ter vencido suas barreiras, por ter virado suas chaves e principalmente pela coragem que você teve de olhar para você mesmo. Olha, toda a nossa jornada ficou salva no YouTube. Se porventura você não assistiu alguma, não participou de alguma das lives, você consegue lá no YouTube assistir essa live que você não assistiu. Se você está assistindo, essa é a primeira live que você está assistindo, você consegue ir lá no YouTube e assistir a jornada todinha. Então, se essa jornada, a chave, a hora da virada fez algum sentido para você, você pode ir lá, reassistir algum vídeo que talvez tenha sido aquele que mais pegou, aquele que tenha sido mais importante. Você pode assistir aquele vídeo que você perdeu e você também pode compartilhar essa jornada com alguém que você sabe que também está precisando vencer barreiras, alguém que você sabe que também está precisando virar chaves. Compartilha esse vídeo com alguém. Tem muita gente parada achando que o problema é falta de força de vontade, quando na verdade é uma barreira que ela ainda não conseguiu enxergar. E se você quiser continuar esse processo, você pode continuar. Na descrição aqui desse vídeo, eu estou deixando o link do grupo lá do WhatsApp. Nós vamos ter outras jornadas, vamos iniciar outra jornada já na próxima semana, então você pode continuar com a gente participando e continuar buscando essas transformações. Lá no grupo do WhatsApp você também pode receber os materiais. E aqui na descrição do vídeo também tem um link para você falar direto comigo. Se você entender que você precisa de ajuda profissional para virar chaves, para vencer as suas barreiras, eu fico à disposição. Você pode me chamar e a gente pode estar marcando um horário aí para estar fazendo uma consulta, tendo uma conversa, para que você continue nessa jornada. Eu quero te agradecer muito por ter ficado comigo aqui durante essas 8 semanas. Muito obrigada por estar comigo aqui até o fim dessa live, de verdade. Muito gratificante. Ao longo das semanas, eu sempre recebia
testemunhos, depoimentos de pessoas que me mandavam mensagens e dizendo o quanto que essa jornada estava impactando a vida delas, as chaves que elas estavam conseguindo virar, as coisas que elas estavam tomando consciência, o quanto que essa jornada fez de diferença na vida de cada pessoa. Eu recebi muitos testemunhos ao longo dessa semana e isso de verdade me deixa bastante contente. Eu quero que você não pare, que você continue seguindo aí nessas transformações, nessa caminhada, e a gente se vê aí nas próximas jornadas.